Saúde da Jovem Pan e hoje nós temos a alegria, a honra de receber o Dr. Tiago Guidetti. O Tiago que é advogado, especialista em gestão de riscos, né, para profissionais de saúde. Tiago, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, Fernando. Legal, que legal. Veio de Paranavaí, né? Paranavaí. Especialmente para participar. Muita chuva na estrada. Na chuva da estrada não, à noite teve bastante chuva lá, de manhã também, mas parou pra gente vir. Que bom, que bom. Tomara que o retorno seja tão bom e seguro também, né? Vai ser tranquilo. Bom, vamos começar? Por favor, estou à sua disposição. Vamos lá. Tiago, o que te levou para se especializar em gestão de riscos para profissionais de saúde? Em que momento você percebeu que isso era uma demanda real de mercado? Olha, Fernando, eu desde o início da faculdade eu sempre trabalhei no escritório, fiz estágio, trabalhei no fórum, sempre na área civil. E sempre no lado da responsabilidade civil e tal, e já atendendo alguns casos de profissionais de saúde, seja enfermeiro, seja médico, seja fisioterapeuta, dentista. E aí, por o caso da vida, acabei namorando, casando com uma médica, e aí muitos dos nossos amigos, padrinhos de casamento, ia num churrasco e eu via reclamando de uma coisa, reclamando de outra. E aí eu falei, cara, eu trabalho com isso, por que eu não vou me especializar nessa área para evitar esse tipo de perrengue? Porque a gente já fazia responsabilidade civil, já fazia gestão de risco, só que como uma área mais abrangente, pegando desde empresas até clínicas já, mas eu falei, não, eu vou fazer exatamente isso, vou nichar nisso. Você identificou esse mercado. Então. Exato, e aí a coisa começou, porque qual que é uma grande dor desse nicho? As pessoas às vezes estavam deixando de atender algumas coisas, deixando de ir para algumas especialidades, deixando de ir para algumas áreas, porque estava com medo de processo, porque estava com medo do relacionamento com o cliente, com o paciente. E eu falei, não, cara, não pode ser assim, né? A gente tem que, óbvio, tem que ter a previsão, tem que ter um planejamento, entender esse lugar, mas tem que trabalhar com segurança. Eu falei, não, vamos começar a melhorar a vida de quem tá trabalhando. E, assim, isso não era só os amigos, era minha esposa em casa. Sim. Então eu falei, não, vamos resolver isso, vamos melhorar a vida de vocês. Que legal, cara. Que legal você ver, né? E muitas vezes nem é na faculdade que você identificou, né? Você identificou depois no dia a dia, na sua rede de relacionamento, no seu networking. Porque assim, hoje em dia as pessoas estão falando que isso não é mais a realidade, que se aprofundar demais, se especificar demais, não é o ideal. Eu não concordo com isso ainda. Eu ainda acho que quanto mais especializado em alguma coisa você é, melhor você vai atender. E óbvio, talvez vai ser muito nichado, mas aí vai de você trabalhar esse mercado e estar ali e conseguir atender de fato essas pessoas. Mas para mim tem sido muito bom e eu acho que só quem vive isso no dia a dia, só quem faz isso com frequência consegue justamente enxergar alguns desses riscos e conseguir contornar eles ou preparar o profissional para viver isso no dia a dia. Legal. Bom, Tiago, quando a gente fala em gestão de riscos na saúde, do que estamos falando na prática? É jurídica, operacional, é comportamento? Eu acho que é um pouco de tudo, Fernando. E assim, eu tenho a sorte de que essa semana nós tivemos um caso que está com bastante repercussão nacional, que é a situação da criança lá que faleceu. Sim. E aí está uma discussão se foi a médica, se foi a enfermeira, se foi o sistema. E eu acho que isso me dá uma possibilidade de dar uma resposta muito atualizada para você e que às vezes quem está enxergando no jornal, no Fantástico, onde que está sendo discutido isso, às vezes imagina que é alguma coisa muito isolada, um caso muito extremo e na verdade não é. O que está sendo discutido hoje nesse caso? Se a médica ela colocou lá que era para fazer inalação e aí o sistema mudou para fazer na veia. E às vezes parece, nossa, que absurdo, isso é uma coisa que acontece uma vez a cada 1 milhão de anos. E não é, cara. A gente já trabalhou e tem histórias de casos em que o sistema que o hospital tinha, ele arredondava. Então o profissional ia lá e prescrevia 2,5, 2,3 miligramas e o sistema arredondava para 3 ou arredondava para 2. E isso é um problema gravíssimo. Isso tudo faz parte da gestão de risco. O escritório ele tem que analisar quem está fazendo a gestão de risco do hospital, da clínica ou do próprio
médico, ele tem que olhar todas essas possibilidades de risco do dia a dia e ver, ó, isso aqui não pode estar assim. Alguém tem que estar olhando isso tudo, né? Eu brinco que o meu trabalho é ser o mais pessimista possível para evitar que isso aconteça de verdade. Então, pensando, ó, olhando isso aqui, qual é o máximo que pode dar errado aqui? É isso, isso, isso. Então, a gente tem que estar preparado para isso, isso e aquilo. Então, por exemplo, eu tenho um hospital. Ah, tenho risco de queda. Ah, eu tenho risco de o sistema estar arredondando. Ah, eu tenho risco de não preencher direito o prontuário. Então, a gente vai achar soluções para isso. Vai criar protocolos para evitar erros. Vamos criar red flags para evitar problemas. Então, toda vez que acontecer alguma coisa que já está prevista, todo mundo já sabe o que fazer e já faz o que precisa ser feito para evitar que esse problema pequeno se torne um problema gigantesco. Show de bola. Nossa, e muito interessante mesmo. E quais são os principais riscos que um profissional de saúde enfrenta hoje? Clínicos, administrativos e jurídicos, né? E quais costumam ser os mais subestimados? Olha, os principais erros é o que todo mundo imagina. Vai ser aquele erro de cirurgia, que era para operar a perna esquerda e operou a perna direita. Era para tirar a vesícula e tirou o baço. Isso são os erros que, infelizmente, acontecem e que são o que todo mundo imagina. Mas o que, às vezes, eu acho que hoje é o mais subestimado é o problema na relação de informações. O médico, o hospital, a clínica, o fisioterapeuta, o dentista, ele hoje em dia tem que prestar todas as informações possíveis para o paciente para ele saber o que é que aquele procedimento, o que é que aquele tratamento, o que é que aquele medicamento vai causar nele, qual vai ser o benefício dele e por que que vale a pena usar. E o paciente tem o direito de dizer se quer ou se não quer. E aí, o médico, por exemplo, ele vai fazer uma cirurgia e um dos riscos dessa cirurgia é que a pessoa vai ficar com uma cicatriz de tantos centímetros, que pode ser maior ou menor, mas que vai girar ali em torno de 5 centímetros. Ah, não, um dos riscos dessa cirurgia é que a pessoa não vai conseguir mais andar, mas em troca disso ela vai conseguir viver mais 20 anos. Então, assim, isso tudo tem que estar informado. E se não tiver a informação de todos os riscos, é onde as pessoas estão tendo problema. Porque não adianta nada fazer a cirurgia, salvar a vida, mas a pessoa não sabia que ela ia ficar sem andar ou que ela ia ficar mancando. E isso é um problema que hoje em dia tem dado indenização para o paciente e que o médico precisa se precaver. Eu tenho um caso de um amigo meu, um amigo bem próximo, que ele tirou um tumor da cabeça e que o médico deixou bem claro para ele que ele iria perder a audição de um dos ouvidos, né? Ele iria se livrar do tumor, mas ele iria perder a audição. Então ele sabia disso. Exatamente. Né? Imagina ele fazer a cirurgia sem saber e aí acorda depois da cirurgia surdo. Né? Ele ia ter... Esse é o problema de informação que eu digo. Isso é hoje em dia o problema mais atual, um dos riscos que as pessoas estão menos prestando atenção e que está gerando indenizações. Os médicos precisam se atender, termo de consentimento livre esclarecido, o mais atualizado possível. Essa semana mesmo saiu em vários jornais que procedimentos estéticos, preenchimentos, eles estão tendo vários riscos, inclusive bem sérios, de audição, de nível até de cegueira. E eu já mandei mensagem para todo mundo, falou, galera, vamos atualizar esses termos de consentimento aí, porque está desatualizado. E hoje as pessoas, o nível de resposta é muito rápido, né? As pessoas estão mais informadas hoje em dia, elas estão mais... Não é como antes, assim, as coisas se proliferam mais rápido. Sim, eu sempre... Pro bem como pro mal, né? Exatamente. Eu sempre conto que quando eu vou falar sobre isso, em palestra, em conversas, a gente fala de judicialização. Você fala sobre a judicialização e tem vários motivos. O primeiro deles é que antigamente, você vai saber disso, Fernando, você perguntava para sua avó, perguntava para sua bisavó, ô vó, tudo bem com a senhora? Ela, meu filho, eu vou levando e não sei o quê. Sim. Hoje em dia, e ela já tava cheia de dor, com a pressão alta, tava com um monte de coisa. Hoje em dia, se você tá com uma dorzinha na ponta do dedo, você já tá mandando todo mundo para aquele lugar, já tá com raiva, não quer passar dor. A gente perdeu essa noção e a capacidade de aceitar a dor. E isso é o que vem gerando essa onda de processo. As pessoas não querem sofrer. E eu não estou dizendo que isso é errado. Tá certo de não querer sofrer. E eu sempre, às vezes... Estão sempre procurando um culpado para isso. Né? E aí nem sempre é quem a pessoa acha que é, né? Eu brinco assim que
antigamente a gente aceitava e falava, pô, a vida é assim e pronto. E hoje não, hoje tem várias coisas, né? Tem justiça gratuita, tem defensoria pública, tem advogado dativo aqui no Paraná, que é uma maravilha que a OAB fez, mas que foi dando acesso à justiça às pessoas, e essas pessoas estão cada vez mais informadas, cada vez mais querendo resolver o problema delas e conhecendo os direitos delas, e essas coisas acontecem. E o profissional ele tem que se atualizar, ele tem que ter uma equipe, ele tem que estar preparado para essas modernidades. Não é só ir para o hospital, não é só ir para a UBS, não é só ir para o pronto-socorro e atender. Tem que estar preparado. Sim. Bom, o termo judicialização da saúde, né, que o doutor acabou de falar, ele virou comum. O que significa e por que aumentou e quais são os efeitos reais na vida do médico e do paciente? É mais ou menos isso. A ideia da judicialização é que vários atos que antigamente eram resolvidos numa briga, o paciente ia lá e só xingava o médico, hoje em dia não é só assim. As pessoas estão processando e estão levando para o judiciário. O judiciário tem que dizer. A verdade é que às vezes as pessoas confundem um pouco. A judicialização, ela realmente aumenta, só que quando fala de judicialização da saúde, às vezes as pessoas misturam duas coisas, que é, por exemplo, aquela pessoa que quer o acesso a um atendimento do SUS, uma cirurgia, um medicamento, um leite, e não consegue, aí entra em processo. E aí esses números realmente são alarmantes, gigantescos, tem uma série de problemas judiciais a respeito disso. Óbvio que os processos contra médico estão dentro desse bolo e também estão aumentando, mas não é tudo contra médico quando fala sobre judicialização da saúde. E o que eu acho que mais tem causado de problemas é aquilo que eu disse lá no início, Fernando. Esse medo, às vezes, de tentar algo novo, de fazer uma especialização mais arrojada, de ir atender no pronto atendimento. Sei lá, 10 anos atrás era comum os médicos recém-formados saírem da universidade e atender no pronto atendimento, que era onde eles conseguiam fazer um plantão, às vezes, e tal. E hoje as pessoas já estão mais com medo, porque o pronto atendimento, você sabe, é aquela loucura. Pode vir só uma pessoa lá com uma jeca, como eles falam, mas pode vir também uma pessoa atropelada, tiro, e aí é um baita de um problema para resolver, né? E às vezes se você tá ali sem uma formação, ou sem uma experiência, às vezes é difícil. E aí, para isso, a gente oferece esse tipo de gestão, de preparação, de cuidar de quem está cuidando. É uma frase bonitinha aí, mas é a verdade. Legal. Bom, existem especialistas mais expostos a processos? E o que costuma explicar esse aumento de risco? Volume, tipo de caso, expectativa do paciente ou falha de comunicação? Falha de comunicação, o doutor já falou aqui antes. Né? É um problema seríssimo. Mas existe um ranking. Eu gosto muito de estatística, eu gosto muito de olhar números na justiça, jurimetria, que também é um estudo da jurisprudência, o que os tribunais estão decidindo, quem que perde, quem que ganha. Para você ter uma ideia, 60% dos pacientes perdem aqui na região sul. Sim. 60% perdem. Mas, respondendo a sua pergunta de qual que é o ranking aí, de primeiro, segundo, a especialidade mais processada são os GOs, que é a ginecologia e obstetrícia. Eu achava que era cirurgia plástica. A cirurgia plástica está ali no terceiro, quarto, mas os principais são os GOs. Porque é parto, é bebê, é uma série de riscos que pode acontecer e, bom, você tem filhos, né? Sim. Não tem nada mais precioso do que eles na sua vida. Então, é isso que é. E eu acho curioso, porque ao mesmo tempo que eu trago essa justificativa de, eles são o seu bem mais precioso, sabe qual é uma das especialidades menos processadas? Os pediatras. E eu acho curioso isso. E é até um alerta para os pediatras. Hoje não estão sendo processados. Mas eu acho que ele também tem que ficar muito de orelha em pé, muito espertos, porque essa chave eu acredito que não vai se manter do mesmo jeito por muito tempo. Porque, querendo ou não, são nossos bens mais preciosos. Sim. E se você não se cuidar, se você não ficar esperto, eu acho que esse ranking ele vai ter uma troca de posições aí num futuro breve. Sim, sim. Porque o pediatra também, né? O risco também é grande. Né? Até porque mexe com o maior bem que a gente tem, o amor das nossas vidas, que são nossos filhos. Né?
E é isso aí. Muito interessante mesmo, muito interessante. Eu achava que eram os cirurgiões plásticos. A gente vê sempre na TV casos de pessoas com erros e às vezes nem tanto por médicos especialistas, mas muitos profissionais que não são especialistas e que entram numa seara que não está dentro do que ele faz e se faz se passar por um especialista e acaba enganando pacientes, né? A gente sempre vê na televisão algum erro assim. Dentro da cirurgia plástica, a gente tem que fazer duas separações. A cirurgia plástica de reparação, que é, sei lá, tive que fazer uma cirurgia porque eu tava com câncer de mama e tal, e aí eu fui colocar um acidente. Isso. E aí é uma reparação. Esses casos têm pouquíssimo nível de processo. Por sua vez, os casos de cirurgia plástica embelezadora ou estética, ou meramente estética, aí o número sobe. Porque qual que é sempre o grande ponto? A expectativa, Fernando. Tem gente que não tem cura, né? Não, exatamente. E o lance é do profissional avisar isso. Fiz o que deu, mas... Exatamente. E falar pra você, olha, Fernando, você me desculpa, mas você não vai se transformar em não sei quem que você acha bonito aí, mas... Vamos lá, você não vai virar essa pessoa. Eu consigo fazer até aqui, depois só milagre, né? E milagre não faz. E é esse tipo de informação que eu falo, que é difícil. Que as pessoas elas têm que passar e dar a expectativa real para o paciente. Sim. Verdade. A gente vê alguns artistas aí, né, que... Não... E às vezes não é nem cirurgia plástica, né? É esses preenchimentos, é o botox, harmonização, que já teve até paralelos, né, de piadinha, trocando harmonização por demonização. Sim. Bom, vamos lá. Na tua atuação, você trabalha contra o paciente ou a favor do médico? E como você enxerga esse equilíbrio entre responsabilização, segurança assistencial e justiça? Olha, é uma pergunta difícil, mas que eu penso o seguinte. Eu escolhi um lado, eu trabalho só para o profissional de saúde, eu não faço os dois lados, porque eu acho que não fica bem para mim com os meus clientes, não fica bem para mim com o juiz. Não adianta eu chegar lá com dois casos, um dia eu tô de um lado, outro dia eu tô do outro, defendendo coisas completamente opostas cada dia. Sim. Então eu escolhi um lado, eu atendo só os profissionais, não atendo paciente. Mas o que eu acho que é o grande ponto aí é dizer que, na verdade, trabalhando não na judicialização, não na briga, mas trabalhar na prevenção, eu acabo trabalhando não contra o paciente, mas defendendo justamente os direitos dele, defendendo que a classe dos médicos, os profissionais de saúde como um todo, conheçam os direitos do paciente, respeitem esses direitos, e aí evitem justamente os processos. Porque às vezes o ponto é, eu nem sabia que eu tinha que fazer isso. E aí fica difícil, entende? E aí o meu papel não é trabalhar contra o paciente, não é trabalhar contra a pessoa, mas sim conseguir que o meu cliente, que é o médico, ele respeite todos esses direitos e aí consiga de uma forma melhor para todo mundo que não exista um processo, que não exista uma dor, que não exista uma morte, que não exista um erro desse, igual eu comentei no começo, de que a pessoa era para operar a Maria Joana, que ia fazer a cirurgia da perna, e acabou operando a Maria Josefa, porque chamou Maria e veio a Maria errada. Então, a gente tem que criar protocolos, a gente tem que criar um sistema dentro da clínica, dentro do hospital, que evite erros. E aí eu não estou trabalhando contra o paciente. Eu estou trabalhando a favor de todo mundo para que não tenha problema. Muito legal mesmo. Olha, foi muito interessante, Thiago. Foi um assunto assim que eu não imaginava que tinha esse mercado. Assim, eu sei que existem muitos mercados, né, dentro do direito. E eu achei muito interessante mesmo. Muito obrigado e foi um grande prazer ter você aqui, uma grande honra para nós. Cara, para mim é sensacional. Eu tenho um carinho enorme pela Jovem Pan. Eu gosto muito de futebol e a Jovem Pan, ela tá na minha família desde quando eu nasci. Meu avô ouvindo rádio, ouvindo jogo no rádio, meu pai ouvindo jogo no rádio. Esses dias meu irmão tava
mandando aquela musiquinha do gol da Jovem Pan. Gol, que felicidade. E aí meu pai falou, caramba, olha só. E aí a gente deu risada e falou, cara, hoje em dia, infelizmente, às vezes a gente não tem tempo de estar todo mundo junto, mas são boas lembranças que eu tenho por conta de futebol e rádio. E é um prazer enorme estar aqui. Muito bom falar contigo, sempre bom te encontrar. E estou sempre à disposição. Legal. Bom, pessoal, muito obrigado pela presença de todos e até o próximo episódio de mais um podcast da Fiantec aqui nos estúdios da Jovem Pan.